One Piece capítulo 1171, Ragnir. E Ragnir, né, que vai parar na mão do Usopp, né? O nosso querido guerreiro do mar, né? O Usopp vai roubar o Ragnir do Loki. O Ragnir vai diminuir de tamanho. E o Usopp vai sair por aí debulhando todo mundo na porrada, né? Porque Elbaf é o arco do Usopp, né? Tem muita gente que tá esquecendo disso, mas o Elbaf é o arco do Usopp. O Oda confirmou aqui no meu WhatsApp. Mas aí agora aqui um pedido de fã, né? Um gato colocando orelhas de gato no Zoro e o Zoro puto. É isso. O rastro da feroz batalha do castelo Aurest. Se o Harold deixou o castelo nesse estado, ele poderia trazer uma grande calamidade ao mundo. Eu tive um gostinho desse futuro sem esperança durante aquela luta. Não importava o quanto atacássemos ele, o corpo continuava se curando. Caraca, o Gabão ficou ferradão, mano. É chocante pensar que alguma coisa realmente o parou. Caraca, o upscale aí do Loki foi algo realmente gigantesco, né? O bichinho tá potente. Você sabia que esse tesouro sagrado seria tão poderoso, Jaru? Não, na verdade eu não sabia nada sobre isso. Tudo que eu sei é... Eu sinto um calafrio só de imaginar o que aconteceria se o Loki não estivesse aqui hoje. Tá. Aí o Shanks se lembrando da conversa dele com Harold. Quando eu me juntar aos Cavaleiros de Deus, será um novo amanhecer para o Elbaf. Aí um flashback com o Somas, com o Garlin. Se você tiver qualquer pedido, só me diga e eu lhe darei. Você realmente aguentou uma vida muito miserável até agora, minha pobre criança. Aí o Garlin tentando dar de bom pai, né? Esqueça a sua vida na superfície. Os plebeus lá embaixo nem contam como pessoas. Aí o Shanks sentiu o braço aqui. Shanks! Ei, Shanks! Pare! Esse é um péssimo hábito. Você nunca deveria se ressentir pelas circunstâncias do seu nascimento. Ah, então ele não tava sentindo dor, ele só tava tipo, caraca, mané. Olha o bagulho que a gente entrou. Porque o Harold teve que morrer. Ele tinha uma alma pura. Se eu fosse um pouco mais rápido, isso não é sua culpa. Escuta, Shanks. Você está aqui por uma razão. A vida de todos tem um sentido. Você só precisa aguentar firme. Aí voltamos pro Loki sentado ao lado do corpo do pai. É isso que acontece quando você ama muito seu país. Que merda. Tá? Ele colocou a capa dele sobre o corpo do pai, né? Pra não ter que ficar olhando pro estrago, né? Ele era um gigante ancião raro, aprimorado com ainda mais poder e um corpo imortal. Isso o fazia um verdadeiro monstro. E ainda assim ele foi morto? Quem poderia ser? Há algo desconhecido à espreita em Elbaf? E então Imu não sabia da fruta? Então a fruta era algo que até Imu desconhecia? Tá, poxa. Se bem que até poderia fazer sentido, né? Porque quem tá... Se o Harold naqueles momentos lá que ele tava... eu que vou comer a fruta. Poderia só ser a manipulação do Imu fazendo ele ser do mal. Ou pode ser um bagulho do tipo... O Imu sabia que tinha uma fruta lendária. Só que ele não sabia o que essa fruta lendária poderia fazer, né? Mas pela forma como ele fala aqui, pelo visto... Ele não tinha conhecimento sobre a tal fruta, né? Aí temos aqui os Goroseis. Não deveríamos inspecionar o pentagrama cravado por Harold? Isso não será necessário. Só resultaria na morte de outro cavaleiro. Cada pacto tem um preço a ser pago, até mesmo por Mu. Ok, que preço ele tem que pagar por esses pactos? Quando esse poder de Mu, cada dia que passa, fica cada vez mais esquisito, mano. Ele não tinha escrúpulos em relação a se curvar diante de humanos. Tudo que ele procurava era a união com outras nações e povos. Harold era uma aberração total. E ele ainda nasceu com o sangue daqueles gigantes amantes por guerra. Se o tivesse admitido no governo leviamente, sua mera presença poderia tê-lo destruído por dentro. Elbaf nunca deveria ter tido um rei com esta disposição. Forjar um pacto com um gigante ancião como ele era uma oportunidade imprescindível. Esse resultado desapontante prova que a história não mente.
Nós sempre seremos incompatíveis. Nunca se esqueçam, Elbaf é do D. Elbaf é do D. Peraí, mas quando a gente tem a citação lá do Muro Harley, falam que os gigantes não se uniram a ninguém, né? Ou eu tô confundindo alguma coisa, mas se eu me lembro bem, eles falam que nas guerras que tiveram, pelo visto, os gigantes não se uniram a ninguém. Eles ficaram meio que fora do bagulho, né? Não se juntaram a nenhum dos lados. Será que estão mentindo, mané? Tem alguma coisa escondida aí? Aí voltamos para Elbaf. Loki, depois disso, o país ficará um caos. Eu vou para o mar, velhote. Vou levar os soldados sobreviventes comigo. É o pedido final do Harold? Diga ao povo de Elbaf o que houve aqui. Não tem como eu contar a verdade a eles. Só esqueçam isso, todos vocês. Não digam uma palavra sobre o que houve aqui. Aí a rapaziada ficou confusa. Se não dissermos nada, quem você acha que irão culpar por tudo isso? Será como sempre foi. Digamos que eu me tornasse rei. Você consegue me imaginar honrando os ideais do meu pai? Eu só consigo lidar com isso da minha própria maneira. Com essa habilidade, eu vou resolver os problemas do meu velho e seus soldados. Então aqui vem todo o sentimento de culpa, né, por anos dele ser completamente dementado pelo povo de Elbaf, pela própria mãe dele ser visto como um demônio, das pessoas falarem que ele é um demônio, que ele é alguém que traz má sorte. Ele acaba se tornando alguém que não se vê digno de assumir uma posição tão importante e não se vê digno de assumir a posição do pai dele, né? Porque na cabeça dele, o pai dele era muito mais digno do que ele, né? Então para ele é difícil simplesmente vir e falar: ah, então eu matei meu pai e agora eu vou me tornar rei, né? E vou assumir tudo. Ele não vai conseguir, pô. São anos de depreciação dele como pessoa, dele mesmo e do povo de Elbaf. Então, mesmo que o pai dele tenha confiado isso a ele, ele não consegue fazer isso, né? É o que eu já tinha teorizado que poderia ser, né? E aqui um bagulho que eu já tinha até pensado, né? Que o Jaru, a todo momento, ele... Eu não lembro se tinha acontecido em um capítulo, mas... Quando os gigantes estão falando do Loki, o Jaru ele fica meio quietinho assim, enquanto tá os gigantes tudo lá, quando tá tendo a festa lá que os Mugiaras estão participando, né? Tipo, tá todo mundo falando mal do Loki e o Jaru tá meio quietinho assim, tipo assim, porra, não vou falar nada. É meio como se ele tivesse assim, porra, vocês não sabem de nada do que aconteceu, né? Vocês não têm um contexto completo, algo mais ou menos assim. E pelo visto vai ser realmente isso, né? Aí continuamos da discussão aqui. Não seja estúpido, Loki. O governo mundial é uma organização enorme. Não será tão fácil quanto você pensa. Tá, e o Gaban e o Shanks ficaram aqui meio cabreiros, né? É que provavelmente vai de encontro com a minha teoria, né? O Shanks e talvez até o próprio Gaban foram e pararam o Loki de avançar mais, né? Pra... tipo, impedir o Loki de fazer merda, né? Dele ir se matar contra o governo mundial, né? Aí temos uma passagem de tempo. Algo grande aconteceu. O Castelo Aurist foi atacado. Vossa Alteza! Aí passou-se pros dias atuais, eu acho. Depois disso, eu fui para o mar. Hajirudin, quando vocês voltaram para a ilha, todos já me chamavam de Loki o Patricida. E eu não me esforcei para corrigir essa narrativa, mas... não é como se eu fosse louco o suficiente para me gabar sobre ter matado ele. Eu só não queria que tudo que ele defendia fosse jogado fora. Pelo jeito que as coisas terminaram, sabendo disso, você realmente acha que eu deveria contar a verdade para todos? Tá, Hajirudin ficou quieto. E agora, né, eu até esqueci de comentar aqui, né, mas finalmente saímos do flashback do Loki. Acabou aí. A rapaziada que tava reclamando do flashback, pronto, acabou. Aí temos o Gaban aqui, confirmando, né? Ele está falando a verdade, Hajirudin. O Luffy só observando, né? E acho que essa daqui é a primeira vez que a gente tem o Luffy escutando a história de alguém, né? Tipo assim, o flashback das pessoas contando pra ele, né? Se eu não me engano, né? Entendeu agora? Eu realmente não queria reviver tudo isso. E o Hajirudin de novo com os 3 pontinhos, tá virando o dragão esse filho da puta.
Ancião Jaru sempre foi contra a sua execução. Eu consigo entender por que você decidiu manter isso em segredo. Tá? Começou a falar. O país escolhendo a morte diante da manipulação do governo. O governo mundial tem sido o nosso inimigo esse tempo todo. Eu me pergunto o que eles fizeram com meu pai. Aí a rapaziada aqui no barco, caraca, eles não foram ainda. Achei que eles já tivessem ido na frente, pô. Mas eles ficaram pra escutar o bagulho inteiro também? Ué? Tipo, eles não foram na frente justamente porque, vocês ficam aí escutando a história e a gente vai lá pra cima resolver o bagulho? What the fuck, pô? De fato. E agora eles enviaram mais cavaleiros para Elbaf. Alguns com laços profundos com Harold. Até o Loki não sabe todos os detalhes sobre os acordos do Harold na Terra Sagrada. Eu posso te contar tudo se quiser. Não vai ser necessário por enquanto, Yasan. Não precisamos de mais motivos para proteger o nosso país. Aí o bando Randall do Hajirudin, o Zoro e o Sanji, tá? Tiraram as correntes, tiraram os grilhões do Loki. Lily cantou. Loki, parece que nós dois sentimos a mesma coisa sobre nosso pai. Me desculpe por tudo. Pelo bem de Elbaf, vamos nos manter firmes juntos. Aí o Loki tá meio cabreiro aqui, né? Ele não sabe se gosta muito disso, né? Uau! Isso é ótimo, Loki! Você pode lutar agora! Tá? Eles notaram alguma coisa, um rugido aqui, né? Tá? Foi um maluco caindo. Foi um dos bichão lá do Kirian. Esse é um dos monstros que estava fazendo maior bagunça lá em cima. Tem um monte de criaturas soltas correndo por aí. Caraca, olha o tamanho dessa porra, cara. Pera aí, isso aqui é o da proporções, né? Porque, caraca, mano, o bicho o Loki é uma formiga perto desse bicho. Que merda é essa, cara? De onde eles vieram? Isso não é um Draugr. Eu nunca pensei que essas coisas fossem reais. Isso vai ser um bom aquecimento. Vai na frente, eu já estou indo. Mas que diabos? Tá, Hajirudin foi correndo. O que tá acontecendo lá em cima? Anda logo, Hajirudin. Ei, Loki. A gente admite que te julgou mal quando te chamou de Rei Matador Desgraçado. De Rei Matador Desgraçado. Desculpa mesmo, pô, vai tomar no cu. Cara, vai tomar no cu desse bando random do Hajirudin. Vocês não precisam falar porra nenhuma não, caralho. Fiquem quietos. Vocês não fazem parte da história não, vocês não são relevantes não, caralho. Fiquem quietos. Porra, não pode. Mas isso não apaga todas as outras coisas que você fez, gritou Hajirudin. Aí o Loki grita de volta. Cala a boca e vão logo. Eu não preciso ouvir vocês tagarelando. Isso mesmo, Loki. Manda esses random embora. Aí o Loki já meteu o muque aqui, né? Isso é bom demais. Consigo me mexer. É tão libertador. E o Luffy já foi junto com ele. Xixi. Aí o Chopper ficou assustado. Gabo percebeu alguma coisa. Ei, doutor. Eu sei que você quer cuidar de mim aqui, mas eu tô preocupado com o meu filho lá em cima. Você tem um bom ponto. Toma cuidado, Sanji. Eu dou conta. Vocês dois não iam ficar pra trás? Tá. Pera aí, o Sanji... Mano, o Sanji não tava subindo com esses aleatórios... o Sanji tava subindo aqui com os aleatórios do Hajirudin. Aí ele voltou... What the fuck, cara? Ele voltou... ele já tava subindo, ele foi e voltou, pegou o Gabão e o Chopper. Tá, né? Tá meio esquisito, né? A continuidade desse capítulo. Tá, mas aí que voltamos pra Loki e Luffy. O que você ainda tá fazendo aqui? Xixi, eu tô louco pra ver você lutar. Beleza, vamos mostrar o seu poder para ele. Ragnia. Squeak. Se formar umas nuvens no martelo e ele deu um golpezão no bicho. Nilfenheim. Um ataque de gelar a espinha. Ele congelou o bicho. O quê? Caralho, pausa na próxima semana, mané. É isso que é foda. Tá, então, pelo visto, a porra do Ragni não tem só poder elétrico, tem poder de gelo também.
O bicho é basicamente um ser elemental, pô. É, congelou mesmo aqui, ó. Os cristalzinhos de gelo. É isso, se não me engano, Nilfgaard é o inferno da mitologia nórdica, né? Que é todo congelado. Cacete, cara. Tá, o que que essa porra desse martelo não faz? Vira esquilo, atrai raio, agora faz gelo, vai fazer o que mais? Fogo, vai fazer vento também, vai fazer plasma, sei lá. Mano, qual que vai ser a explicação pra porra desse martelo? Eu acho que vai realmente ser um bagulho do tipo, sei lá, um esquilo mágico que comeu a fruta do martelo elemental ou algo assim. Tá, fuck, cara. Mas agora falando inteiramente do capítulo, mano, a finalização do flashback eu achei meio sem graça. Tipo assim, pra gente terminando aqui o flashback, eu achei que poderia ser um pouco mais. É que, tipo, é o Loki explicando o bagulho, né? Então não tem como ser muito mais emotivo, né? O final do flashback, né? O que a gente poderia ter mais de emoção, né? No caso, seria o depois, né? Com ele conversando com o Hajirudin, né? Os dois finalmente se entendendo. Só que acho que não dá pra ter essa emoção toda, porque o Hajirudin é um personagem muito foda-se. Tipo assim, cara, eu acho que não tem ninguém que realmente ligue pro Hajirudin. Eu acho que nem o próprio Oda liga tanto pra esse personagem. Acho que se tivesse sido mostrado pelo menos mais um pouco das interações do Loki com o Hajirudin, deles dois brigando, tipo assim, umas brigas mais idiotas, né? Tipo, eles querendo cair na porrada ou algo assim, eu acho que daria um pouco, pelo menos daria para dar um pouco mais de peso aqui dessa cena aqui dos dois, né? Poderia ser feito algo que daria mais peso para esse final de flashback, né? Aqui eu acho que também acho que não daria nada, porque o Hajirudin não é só personagem, ele não é só foda-se de presença, ele é foda-se de carisma. Esse personagem carece de tudo. Ele só é muito foda-se. Mas aí agora outros detalhes no geral. Tivemos aí a informação de que pelo visto o Imu não pode ficar fazendo pacto adoidado, né? Já temos aí uma limitação para os poderes de Imu, né? Que ele paga um preço a cada pacto, né? Agora só falta a gente saber que preço é esse que ele paga por cada pacto, né? Será que é um bagulho do tipo ele perdendo a humanidade? Até poderia ser combinar com isso daqui, né? Do porquê que ele é uma sombra, né? Ele já fez tantos pactos que ele já perdeu a forma humana dele. Ele não é mais um humano, ele é um demônio agora, né? De tantos pactos que ele fez, ele já não possui mais uma forma realmente material, né? Agora ele tem que viver possuindo os outros. Seria um conceito interessante, né? Sobre toda essa parte aqui final do Loki, gostei dessa conversinha aqui dele não querendo assumir o reinado de Elbaf, né? Falar que o pai dele foi manipulado pelo governo, coisas assim, né? Não querer pintar o pai dele de um monstro. Eu gostei realmente disso, porque é algo que combina com o personagem do Loki, com ele não querendo se aceitar como sendo digno de ter um prestígio de ser considerado um herói, né? Isso é algo, pelo menos para mim, que combina realmente com o personagem, com toda as coisas que a gente viu nele, com toda a criação que o Oda fez sobre o personagem, né? Sobre meio que essa falta de amor próprio que ele tem, que se deriva da falta de amor materno e do desprezo de todo o resto do povo de Elbaf, né? Realmente foi algo que eu gostei do personagem. E acho que no geral foi isso, né? Capítulo interessante. Vamos ver o que é que vai ter para os próximos, né? Mas no geral foi isso. Se você tiver interesse em outros vídeos de One Piece, é só clicar aí na playlist do canal. Se gostou do vídeo, considere deixar o seu like, se inscrever no canal e deixar um comentário. Me diz aí o que você achou do capítulo e valeu, falou, fui!